Boa noite. Muito boa noite, igreja. Domingo maravilhoso, né? Domingo em que a gente está na casa do Senhor, louvando e agradecendo o nome dele, amém? Primeiro domingo do ano. Para quem teve o rico privilégio, né, de poder estar no último domingo do ano, pôde agradecer, pôde, né, aqui estar na comunhão dos santos, louvando e agradecendo o nome dele. No primeiro domingo não é diferente, os demais domingos não será diferente, amém? Ainda que a gente não esteja aqui de corpo presente, mas a nossa vida é um culto ao Senhor e nada muda isso, amém? Então a gente vai estar abrindo as nossas Bíblias no livro de João, capítulo 4, texto esse muito conhecido por nós, eu mesmo já falei sobre ele aqui, outros pregadores já falou sobre ele, mas é um texto riquíssimo, a gente quer extrair alguns versículos daqui. Então abra sua Bíblia no livro de João 4, onde você vai encontrar um encontro maravilhoso, um encontro com Jesus, e isso é bom demais, é algo, né, sem preço, mas de um extremo valor, amém? João, capítulo 4, pode abrir a sua Bíblia para acompanhar. Amém? Misericórdia, amém, né? Por isso, quando Jesus soube que os fariseus ouviram que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, embora Jesus mesmo não batizasse, mas sim os seus discípulos, deixou a Judéia e partiu uma vez mais para a Galiléia. Entretanto, era necessário passar por Samaria. Assim que chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José, havia ali a fonte de Jacó. Jesus, todavia, cansado da viagem, Jesus como? Cansado, prestem atenção nessa parte, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, e isso aconteceu por volta da hora sexta. Nisso, uma mulher de Samaria veio tirar água, e pediu-lhe Jesus: dá-me um pouco de água para beber, pois seus discípulos haviam ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe respondeu a mulher de Samaria: como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, uma mulher samaritana? Pois os judeus não se relacionavam bem com os samaritanos. Jesus respondeu a ela: se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Indagou-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que pegar água, e o poço é fundo. Onde poderias tu conseguir tal água? Acaso tu és maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, no qual ele mesmo bebeu, e bem como seus filhos e seu gado? Jesus afirmou-lhe: quem beber desta água terá sede outra vez. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornar-se-á nele uma fonte de água a jorrar para a eternidade. A mulher lhe pediu: Senhor, dai-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Pediu-lhe Jesus: vai, chama teu marido e volta aqui. Confessou-lhe a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: respondeste acertadamente ao dizer que não tem marido, pois 5 maridos já tivestes, e esse homem com quem tu agora vives não é teu marido. Quanto a isto falaste a verdade. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Fiquemos até aqui. Meus amados, eu fico a imaginar o quanto deveria ser bom, muito obrigado, irmão, poder conversar com Jesus enquanto ele estava aqui em terra, nos servindo, nos mostrando o modelo de servo, como viveu. Imagina o quanto seria bom, o quanto era bom, né?
Mas eu fico também a imaginar o quanto era difícil conversar com Jesus. Deveria ser algo muito difícil, mas muito difícil. Isso por quê? Porque Jesus, a princípio de conversa, era 100% homem e 100% Deus. Já fica difícil para a compreensão. Ele era 100% homem e 100% Deus. Ora, Jesus estava falando de um aspecto físico, no campo físico, e ora, Jesus estava falando num aspecto espiritual, do campo espiritual. Então, a gente tenta aqui acompanhar essa linha de raciocínio, a gente fica pensando, caramba, né? Deveria ser maravilhoso sentar e poder ouvir o mestre. Com certeza seria algo muito bom. Era algo muito bom. Mas o quanto também isso era difícil. Acompanhar a linha de raciocínio de um homem 100% homem e 100% Deus. Vamos entender um pouquinho mais desse 100% homem e de 100% Deus? Jesus chega até a mulher e a Bíblia vem dizendo aqui, Jesus estava cansado da viagem, não foi isso? Cansado da viagem, é um aspecto físico, necessidade fisiológica, eu estava cansado, e ele estava com sede, outra necessidade física, então prova 100% do Cristo homem, não é isso? Necessidade fisiológica que todos nós temos, sentimos cansaço, sentimos fome, sentimos sede, são necessidades físicas. Então, a mulher, que só enxergava, como nós muitas das vezes só enxergamos o campo físico, Jesus chega até ela e pede água, e ela já vai e replica, mas Senhor, como pode tu, judeu, pedir a mim, vir falar a mim, mulher samaritana? Tu sabe que a gente tem uma rixa entre judeus e samaritanos que já perpetua há anos. Eu nem era nascido, essa quizumba já existia, eu só venho complementando, e tu vem me pedir água? Como pode? E aí Jesus agora vai para um campo em que ela não vai entender. Se tu soubesse quem está te pedindo de beber, tu é que me pediria de beber e eu te daria uma água da vida, ou seja, não é mais a água física. Jesus não está falando mais do físico, da necessidade física, mas ele está falando agora de uma necessidade espiritual. E ele fala com ela, se você soubesse quem é que está te pedindo água, tu é quem me pediria de beber. Mas Senhor, o poço é fundo, necessidade física, eu enxergo o campo físico, e tu não tens com que tirar água. Onde é que o Senhor conseguir essa água da vida? E Jesus continua na sua serenidade, falando ainda no campo espiritual, e ele vem, eu acho que ela não está entendendo nada. Faz o seguinte, vai lá, chama o teu marido e volta, que a gente continua a nossa conversa, a gente continua o nosso debate, a gente continua aqui dialogando. Ela, Senhor, mas eu não tenho marido. Ele disseste bem, porque 5 maridos tivestes, e esse homem com quem você vive agora não é o seu marido. Aí cai a ficha dela, Senhor, eu percebo, eu reconheço que tu és profeta, porque ninguém sabia. Poderiam até saber do passado dela, dos 5 casamentos que ela teve, dos 5 relacionamentos que ela teve, mas esse que agora ela se encontra é às escondidas, ninguém sabe, não se comenta, não se fala, ele é casado, ele não comentou com ninguém, eu não comentei com ninguém, ele não é daqui, ele é homem judeu, está passando por aqui, me pede um copo d'água, me pede um pouco d'água para beber, e vem falando da minha vida. Senhor, percebo que tu és profeta. Ali a ficha dela cai. Ali ela entende que o negócio não é só físico mais. Ali ela entende que já está numa outra atmosfera. Ele é profeta. Não teria como ele saber de tudo que ele falou agora, de tudo que ele narrou, se ele não fosse um profeta. Ele é profeta. Senhor, dá-me dessa água. Dá-me dessa água para que eu não tenha que voltar mais aqui para tirar água desse poço, nem que eu tenha sede mais. Mas ela ainda está pensando no campo físico. E ela continua dizendo, mais à frente, Senhor, nossos pais adoram aqui nesse monte, mas vocês dizem que o lugar de adoração é lá em Jerusalém. Onde é que se deve adorar? E Jesus volta para o campo espiritual. Olha só, nem aqui, nem em Jerusalém. Está chegando um tempo em que o Senhor procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em
verdade. Não é num lugar, não é dentro do templo somente. Aqui também é um ótimo lugar para isso, mas entendemos que ele está dentro, que é espiritual, que não é visível, não posso tocar, mas eu sinto, eu adoro em espírito e em verdade. São esses que o Pai procura. Não se trata do monte, não se trata do templo, não se trata de ser em Jerusalém, mas se trata de ser em espírito e em verdade. Essa fonte que vai jorrar para a eternidade não é nada físico, é espiritual. Mas nós, muitas das vezes, igreja do Senhor, nós estamos presos à matéria, ao que é físico, ao que a gente vê, ao que a gente consegue pegar, a algo que seja tangível. Não, eu tenho que tocar. Eu tenho que tocar. Eu tenho que ver para crer como Tomé. Mas Jesus está preocupado com o nosso coração, com o nosso encontro com Ele em espírito e em verdade. E isso acontece em todos os lugares. E nós precisamos entender, igreja do Senhor, que tudo é espiritual. Nós operamos no campo físico, mas tudo é espiritual. O fato de vir um copo d'água aqui à frente atende a uma necessidade física, mas impacta no reino espiritual. Amém? Então, eu vou aproveitar, né? Vou saborear. Como falamos é espiritual, como nos vestimos é algo espiritual, como nos relacionamos é espiritual. A forma com que lidamos com as coisas, o nosso sim, sim, o nosso não, não, como já foi ensinado aqui, como lidamos com o dinheiro, é espiritual. Tudo é espiritual. O dinheiro pode ser físico, agora é mais digital do que físico, não é isso? Mas é algo espiritual, porque se houver avareza, se houver mesquinharia, é espiritual. Quando há generosidade, também é espiritual. Então, quer comais, quer bebais, façais para a glória do Senhor, porque tudo é espiritual. O fato de trazer uma água aqui, o fato de servirmos, o fato de estarmos aqui adorando, o fato de adorarmos em casa, o fato de todos os nossos relacionamentos, nós incluímos a pessoa de Cristo, é tudo espiritual. Só atuamos no campo físico, mas é espiritual. Quer uma prova disso? Jesus afirmou que quando chegarmos ao céu lá, Ele vai ter o prazer de receber e dizer: muito obrigado, ó Daniel, porque tive sede e me deste beber, tive fome e me deste comer, estava nu e me vestiste, fui forasteiro e tu me acolheste e me abrigaste. Mas Senhor, quando foi que fiz essas coisas por você? Todas as vezes que fizeste a qualquer um destes pequeninos, fizeste a mim. Ou seja, é tudo espiritual. Fazemos no campo físico, mas impacta no reino espiritual. Então nós precisamos aprender a viver dessa forma, que tudo nós precisamos fazer como se fosse para o Senhor, porque de fato é. E quando não fazemos, também o negamos. Quando vemos alguém com necessidade e não atendemos, nós o negamos. Quando vemos alguém precisando de agasalho e não agasalhamos, nós o negamos. Porque tudo é espiritual. Amém? Juntos até aqui? Mas vamos voltar para esse encontro, aonde essa mulher só enxergava o físico, o aqui e o agora, como muitas vezes nós enxergamos, preocupados, né, com o que vamos fazer amanhã, preocupados com o boleto que tem para pagar, preocupados com o colégio de crianças, preocupados com aonde vou passar as férias, preocupado com uma série de coisas, enquanto que o nosso Senhor só quer a nossa atenção, a nossa devoção, a nossa adoração em espírito e em verdade. E algumas das vezes isso escapole das nossas mãos por preocupações nossas do aqui e do agora. Do aqui e do agora. Mas que a gente possa ser essa fonte a jorrar para a eternidade. Falei de um encontro de uma mulher, onde ela ficou totalmente embaraçada, onde Jesus falava no campo físico, falava no campo espiritual, ela ficou meio perdida. Agora quero comentar de um homem que também se encontrou com Jesus e também ficou desconcertado. Já só para aqui já. Nicodemos ouve falar de Jesus e aí ele vai à noite, na surdina, se encontrar com Jesus, porque ele não queria ser visto publicamente. O que vão pensar de mim? Eu, mestre da lei, eu que sou um doutor, eu que ensino, né? E não perguntar ao mestre, vai pegar mal, né, Paulinho?
Então vai ser à noite, vai ser no sapatinho para que as pessoas não possam ver. Assim como ninguém sabia do relacionamento dessa mulher samaritana. Então Nicodemos conversando com Jesus, dialogando ali, ele, Senhor, fala melhor aí, esse lance aí de salvação. Nicodemos, isso aí é tranquilo, é simples. Necessário é nascer de novo. E lá vai Jesus para um patamar onde ele não conseguiu acompanhar, onde a sua linha de raciocínio, por mais intelectual que fosse por um momento, não conseguia acompanhar. E ele pergunta, mas Senhor, Jesus, pode um homem, sendo velho, tornar a barriga da sua mãe e nascer de novo? Como é que é isso? Isso porque ele estava olhando para onde? Para o campo físico. O campo físico não tem lógica. Fugiu. Escapou entre meus dedos aqui, eu não estou percebendo, Jesus. Como é que funciona isso? E Jesus, com paciência, com amor, com muita sabedoria, começa a explicar. E aí ele começa a entender. Mas eu volto à falha inicial. Como deveria ser difícil conversar com Jesus. Acompanhar essa linha de raciocínio que hora está aqui e hora está lá. Hora está falando de coisas que a gente entende, hora de coisas por vir. Mas entendendo que como nesse encontro com essa mulher, Jesus, ele é 100% homem, 100% Deus. E aí, quero deixar um recado do seguinte. Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será sempre o mesmo. É imutável, uma das características do nosso Deus, amém? Beleza. Quando ele chega até a mulher e fala para ela do seu passado, aonde ela percebe que ele era profeta, ele foi no passado. Quando ele fala para ela que poderia dar água a ela, que ela iria beber e não teria mais sede, não teria mais falta de nada, não haveria mais vazio nela, ele vai para o futuro. E ele também se revela no presente. Ele vai nos 3 tempos. Ela começa a entender. Ele falou do passado porque ele está no passado. Ele falou do presente porque ele está no presente. Ele falou do futuro porque ele está no futuro. Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Uma das características do nosso Deus imutável. Ele está em todo tempo, ele sabe de tudo. É criador de tudo. Nada fica em obscuro, nada fica escondido. Porque ele transcende. Simplesmente transcende. Então, quando a mulher está ali na dúvida do que é e o que não é, da onde é e aonde não é, aonde tem que ir adorar, ele chega e fala só, é dentro, é em você, não é fora, não é no local, não é lá em cima, não é aqui embaixo, não é dentro do templo, é em espírito e em verdade, é aonde nada fica escondido, nada passa despercebido, é ali que você tem que adorar. Vai para o seu quarto, fecha a sua porta, fala que seu Deus está em secreto ele te ouve, e ele vai te atender. Mas a gente precisa entender que não conta somente esse tempo aqui, ó, onde a gente pode tocar, onde é tangível, onde está dentro da nossa lógica, dentro daquilo que a gente aprendeu, porque o nosso Deus transcende isso, transcende, conhece o nosso passado, conhece o nosso presente e já conhece o nosso futuro, porque ele assim escreveu. Ele assim escreveu. Então, nós precisamos ter essa sensibilidade de adorar o nosso Deus em espírito e em verdade. Em todos os nossos relacionamentos, na forma com que a gente trata as pessoas, na forma com que a gente age com os nossos em casa, principalmente. É ali que a gente tem que demonstrar amor. É ali que a gente tem que demonstrar compaixão, carinho, empatia. Porque é o local onde somos mais provados também, não é isso? Onde a gente não precisa ter tanta paciência assim, onde a gente fala de qualquer maneira, onde a gente não tem nada maquiado. E aí às vezes eu solto uma frase mais áspera porque eu estou em casa, aí já me entende, já me conhece. É ali que eu preciso demonstrar essa adoração em espírito
principalmente ali, entre os nossos. Ora, Jesus estava falando no campo natural, ora, Jesus estava falando no campo espiritual. Jesus fala em todas as linguagens. Nós é que precisamos estar sensíveis à voz do Santo Espírito. Porque falar, ele fala. Falar, ele fala. Mas nós é que precisamos aprender a estar sensíveis a essa voz. Porque o Espírito Santo de Deus mora em nós, reside em nós e fala. Muitas das vezes nós é que ignoramos. Nós é que não damos a devida atenção. Mas ele fala ontem, fala hoje e vai falar amanhã. Amém? Deus te chama para viver algo sobrenatural. Para sair dessa camada superficial. Aonde eu só vou ao culto às quarta-feiras, quando dá. Eu só vou ao culto ao domingo, quando dá. Eu faço quando der para fazer. Eu vou no encontro quando der para ir. Não. Tem uma coisa que me marcou demais. É quando Jesus fala aos saduceus, onde não acreditavam na ressurreição, e ele fala o seguinte: mas Moisés lá não falou da adoração ao Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó? Sim. E porventura Deus é Deus de mortos? Não. Deus é Deus dos vivos. Amém? Então eles estão vivos. E aonde que isso me chama a atenção? Quando eu não queria vir para a igreja, já contei essa história aqui para os irmãos, eu não queria vir, sabe por quê? Porque eu iria à igreja ver, não era cultuar, ver o Deus da minha mãe, o Deus dos meus avós, o Deus dos meus pais. Mas quando eu passei a ter experiências com Deus, passou a ser o meu Deus. Então não era mais o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, era o meu Deus. Não era mais o Deus da minha mãe, o Deus do meu pai, o Deus dos meus avós, era o meu Deus. E isso fez toda a diferença. Então, para mim, gerou prazer em vir. Porque não é mais o Deus dos meus pais. Não é mais o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, é o meu Deus. Nós precisamos ter um relacionamento, ter experiências com o nosso Deus, com o nosso Pai. Amém? E Ele quer ter esse momento conosco. Ele nos procura. Mas nós precisamos adorar em espírito e verdade o nosso Deus, não o Deus dos nossos pais, não os deuses dos nossos avós. As experiências têm que ser nossas. Nós precisamos estar conectados, acessar a esse Deus, que já nos deu plena liberdade e religou através de Cristo Jesus. Amém? Então nós temos essa liberdade e precisamos desfrutar dessa liberdade para vivermos o extraordinário, um relacionamento fora do comum, um relacionamento onde te gere prazer, porque é o seu Deus. Não é o Deus que falou o pastor Bílio, o pastor Rafael, o pastor Leandro, o pastor... Não, é o seu Deus, é as suas experiências. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Quando você tiver um encontro com o seu Deus, um encontro com Jesus, aonde há transformação, aonde eu ia por um caminho, agora, eu vou por outro. Eu não estou falando que tem que se converter de novo, não se trata disso. Conversão uma vez só, batismo uma vez só, amém por isso. Mas eu estou falando desse encontro, aonde você não consegue mais ser o mesmo de ontem, aonde você não deseja mais voltar para tirar água do mesmo lugar, porque você tem uma fonte a jorrar para a eternidade. Amém? Então que você possa almejar todos os dias por esse encontro, que esse encontro seja uma constância na sua vida, que você viva degustando desse encontro, porque é fabuloso ter um encontro com o nosso Deus, a ponto de você poder dizer, como Paulo disse, que tive uma experiência, não sei se no corpo ou fora do corpo, Deus o sabe, eu não sei, Deus o sabe, mas eu vivi uma experiência com Deus, eu vivo uma experiência com Deus. Possamos ter encontros assim extraordinários. Eu não estou falando de um arrepio durante o culto, não, eu estou falando na sua adoração individual, na sua adoração em espírito e em verdade,
aonde você sente a presença, aonde você, caramba, que coisa maravilhosa. Como é bom me deleitar na palavra, como é bom começar uma oração e sentir a presença em casa ou em qualquer outro ambiente que você esteja, mas que você sinta o Espírito Santo falando no seu coração. Que você possa ter essas experiências, desfrutar dessas experiências e compartilhar também dessa experiência, porque Deus quer ter um encontro com você todos os dias. Assim como Ele encontrava Adão e Eva no jardim todos os dias Ele está disponível dentro de nós. Todos os dias. Nós é que precisamos baixar um pouco a calmaria e falar: Senhor, agora eu quero te ouvir. Senhor, fala comigo através da sua palavra. Senhor, fala comigo através da oração. Senhor, fala comigo através de um louvor. Eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, aquilo que me conecta ao Pai, aquilo que eu posso sentir a sua presença e de nada ter falta. Porque essa água que Jesus falou aqui, que nunca mais teria sede, nunca mais teria falta de nada. Falta de nada. Eu tenho metas audaciosas e sei que vou alcançar, mas não tenho falta de nada. E se Ele fizer, Ele é Deus; se não fizer, Ele continua sendo Deus. Porque de nada tenho falta. Não há um vazio, não há crise existencial, porque bebi dessa água e não tenho mais sede. Que você possa sentir da mesma forma. Uma vez que você bebeu dessa água, nunca mais você terá falta de nada. E você é uma fonte a jorrar para a eternidade. Amém? Convidar o Ministério de Louvor que esteja se posicionando, que vai nos abençoar com mais um cântico, com mais um hino. E que você possa dar o melhor da sua adoração, entendendo